meninos espirituais. Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentando na palavra da justiça, pois é menino. Paulo, Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Na apreciação dos companheiros de luta, que nos integram o quadro do trabalho diário, é útil que não haja choques quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão ante os que desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho, onde nascestes e onde estiveste longo tempo, completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando. Não os abandones ao acaso, nem lhes recuse o leite que amam e de que ainda necessitam. Dani, faz para a gente a nossa oração, por favor. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos nós aqui reunidos para poder aprender um pouco mais dos vossos ensinamentos, falar sobre um pouco do cotidiano que nós estamos vivendo. Agradecer a Jesus a oportunidade de termos jovens empenhados em estar conosco, debatendo, estar conosco, alegrando a nossa noite. Jovens do bem, obrigada, Jesus, por essa oportunidade. E que a presença dos nossos bons espíritos, amigos, estejam conosco a nos intuir nessa noite, em toda a nossa conversa. Esteja conosco, Jesus. Esteja com as pessoas que hoje mais necessitam e que a nossa prece possa alcançar esses corações necessitados. Que assim seja. Vamos então, Samuel. Vamos embora. João, Gabriel, com vocês. Lembrando a todos que nós estamos gravando e que depois Lorena colocará lá no canal da Conexão de Mocidades para todo mundo. Posso ir então? Boa noite, pessoal. Eu sou o João, participo do Grupo Espírita Joana d'Arc. E junto com o Gabriel, hoje a gente ficou de falar um pouquinho de novo sobre a rotina e trazer 2 novos tópicos que são os homens aparência e a fobia social. Eu vou começar então um pouco relembrando sobre a rotina e vou começar analisando o sentido no dicionário do que é rotina. Rotina é o hábito de fazer algo sempre do mesmo modo. Então, a gente na sociedade, a gente tem várias rotinas. Tem pessoas que têm rotina da manhã, rotina diária, rotina mensal, semanal. E são coisas que ela pratica todos os dias com a mesma intensidade, com
com a mesma frequência e programa isso ou não, dependendo do como é a vida dela. E por que será que o ser humano ele faz isso, né? Bom, o ser humano ele faz essa rotina programada ou não, ou seja, de propósito ou não, por questão de isso trazer para a gente uma certa segurança e um certo conforto, né? Tem pessoas que acordam pela manhã e só se sentem realmente acordadas depois que fazem a rotina de tomar um banho, escovar os dentes, trocar as roupas, tomar um café da manhã, e aí sim o dia delas começou. Mas essa rotina, ela pode se tornar ela pode tomar um pouco tempo demais da nossa vida, pode tomar o controle da nossa vida. E aí a gente acaba correndo um risco, né? Se a nossa rotina ela é algo que a gente faz todos os dias, a gente, por repetição, acaba ficando cada vez melhor naquilo, né? Vai fazendo tantas vezes, que algo que a gente no começo tinha dificuldade para fazer, a gente começa a fazer quase que com o cérebro desligado, a gente consegue continuar fazendo. Se a gente fechar os olhos, a gente vai continuar fazendo tudo da mesma forma. E aí parece que a gente entra num mesmismo, né? Num marasmo muito grande. E isso ocorre porque, como eu já citei anteriormente, a rotina nos joga para essa zona de conforto. Porque a gente tem no nosso cérebro uma estruturazinha que ela é responsável pelos nossos sentimentos. Pelo nosso sentimento de alerta, nosso sentimento de relaxamento. E ali na amígdala a gente vê a situação em que a gente está e a amígdala ela analisa para ver, opa, eu estou num ambiente que eu já vi antes, eu repeti essa coisa que eu estou fazendo ontem, então eu posso me relaxar aqui. Meus nervos podem relaxar, eu posso me sentir tranquilo e fazer isso da forma corriqueira. Não preciso ficar analisando cada minúcia do que eu estou fazendo. Mas agora, se a gente faz alguma coisinha diferente, como por exemplo, acho que todo mundo aqui escova os dentes com uma mão só todos os dias, né? Mas se a gente trocar a escova de lado, a gente já vai sentir uma diferença danada no como a gente está fazendo aquilo. Que a gente não está acostumado a escovar os dentes daquela forma. E assim é com todas as coisas do nosso dia a dia. Se a gente sai da nossa rotina, a gente pode acabar se sentindo um pouco desconfortável ali, né? E aí Joana de Ângeles nos diz que a rotina é um dos 4 gigantes modernos da alma. Gigantes que nos afligem e nos aturdem, nos tiram a razão de ser, da existência. Um deles é a rotina, outros são ansiedade, medo e solidão. Então a gente procura essa vida rotineira para não correr os riscos. O risco de, sei lá, eu acordei de manhã e não tomei um caminho traçado, eu posso me perder aqui e acabar perdendo o meu horário da faculdade ou do trabalho. E a gente vai procurando essa rotina então para evitar esses erros. Mas isso pode trazer muito marasmo para a gente. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte: viver de forma em que não se sofre, mas não se arrisca e não luta, é garantia de viver bem? Alguém gostaria de responder aí, por favor? Alô, boa noite, estão me ouvindo? Estamos sim, Guga. Ah, tá. Então, eu acredito, sobre a sua pergunta, eu acredito que não, entendeu? Porque eu acho que a gente evolui, a gente aprende, até mesmo tem uns teóricos da psicologia, eu não lembro agora se foi isso, fala em relação à zona de desenvolvimento proximal, que você tem que se desequilibrar, você tem que sair da sua zona de conforto para que você aprenda, para que você evolua, sabe? Que é igual uma criança, ela só vai aprender conforme ela for se machucando. Assim, só um segundinho, seu microfone tá dando algum probleminha aí? Não sei se você tá mexendo ele. Tá me vendo agora? Isso, agora eu tô certinho. Vai lá.
Então, é isso que você está falando. A criança ela só aprende conforme ela vai se machucando, caindo, e vai aprendendo as dores, né, que viver nos traz, né? Então, acho que você viver sem sentir dor, sem se frustrar, sem se decepcionar com alguma coisa, viver sempre bem, não vai ser uma coisa proveitosa para você. Você não vai ter uma evolução, você não vai ter um aprendizado. Entendeu? Então, respondendo essa pergunta, eu acho que é isso. Isso aí. O Gabriel quer continuar aí pra gente, Gabriel? Continuar sobre a questão da rotina? Continua. Então, Isso aí. gente, como o João falou sobre essa questão da rotina aí, antes de tudo, boa noite, sou o Gabriel do Culto Pedro. E Joana, quando ele estuda ela no capítulo sobre rotina, ela vai falar que a rotina tem duas coisas. Primeira, a questão de você todo dia fazer as mesmas coisas, com esse âmbito de querer proteger-se ou querer preservar-se. Entretanto, a Joana também chama atenção para outra coisa. Em muitos cenários atuais, por exemplo, em faculdades, acredito que a maioria dos jovens aqui são jovens já em idade de ensino superior, muitas vezes podemos perceber o cenário competitivo que é uma faculdade. Uma competição entre os alunos, competição entre professores e alunos, enfim, muita disputa entre os egos. E o que acontece com a pessoa que quer fugir dessa competição? Onde será que ela vai? Joana, nesse caso, alega que muitas das pessoas que vivem rotinas, mas querem fugir desse cenário de competição, acabam indo para um cenário que também é tão adoecedor quanto da competição, que é o cenário da mesmice. Que é o cenário onde você se acomoda. Por que eu me acomodo? Porque eu quero criar uma zona confortável para mim, mas eu quero que essa zona não me traga nenhum desafio. Nessa zona eu vou viver o que Joana fala de inutilismo confortável. Ou seja, eu fico nesse lugar onde não tem nada que me incomoda, e esse nada que me incomoda vai fazer com que eu tenha metas ou objetivos irrelevantes, como diz Joana. E esse lugar de acomodação é um lugar extremamente adoecedor. Por quê? Apesar do conforto ser bom. Do que adianta, como até o João perguntou, esse lugar ser um lugar confortável se eu não consigo nada de frutífero nele? Se eu não consigo nenhuma coisa boa nele, nenhuma conquista nele, nenhuma evolução nele? É esse lugar que Joana aponta que é uma das armadilhas da rotina também. Eu gostaria que alguém, se alguém quiser se expor, quem aqui durante essa época de quarentena sente-se acomodado? Está se sentindo-se acomodado? Alguém gostaria de falar? O que ele acha? O porquê disso? O Guga falou que ele se sente. Por que Guga se sente? Podem responder aí pelo chat também, viu, pessoal? Quem não tiver fica à vontade para lutar. Exatamente. Bom, o Guga pelo chat falou que foi ele. Mas, continuando, Joana fala que esse lugar da acomodação é um lugar que nos dá uma sensação de segurança, quando na verdade não é segurança nenhuma. É estagnação. E vocês realmente acham que estagnação é algo que faz parte da evolução? Faz parte da mudança? Com certeza não, né, gente? Até aqui alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, alguma coisa para falar? O Guga disse que o modo de viver dele é um modo que ele está acostumado e que é difícil sair disso. Realmente, Guga, sair desse lugar de conforto é realmente complicado. Mas não é algo que você precisa fazer de forma imediata.
Teve um vídeo que eu e o João assistimos para enriquecer nosso conteúdo para o trabalho de hoje, de uma senhora que fez uma palestra usando Joana sobre rotina. E rotina, Guga, pode ser algo que você pode quebrar aos pouquinhos. Como? Quando você for sair, claro que não estamos em época de sair, indo para a sua faculdade, para o seu alguém convenceu, por que você não pega um caminho diferente? Ah, eu tenho minha cama. Dorme do outro lado da cama. Ah, eu tenho um lugar fixo para almoçar na mesa da minha família. Muda de lugar na mesa. São coisinhas assim, pequenas que auxiliam a gente a quebrar a rotina, sabe? Então, acho que ninguém precisa ter medo de querer fazer algo imediato ou grandioso, tá, gente? Não precisa se preocupar com isso. Tem bastante gente botando mensagem aí, né? Uhum. O pessoal Guga está se colocando aí, a Brenda, o Guga, O Pedro o falou Pedro. Pedro falou que acha que as dificuldades e infelicidades nos ajudam a evoluir, ressaltando nossos erros e defeitos. O Guga continuou a fala dele com o grande problema que a cobrança de cada dia fica pesada em mim e sei que estamos em estado de calamidade, mas fico pensando se esse tempo que estou perdendo vai ser me cobrado no futuro. A cobrança de cada dia realmente é algo que faz a gente cair nessa rotina, né? A gente tem que procurar, de alguma forma, aí, conciliar tanto a nossa rotina, mas não se deixar afogar por ela, né? Continuar em outras coisas. É você E dizer... Desculpa, João. Pode falar. a Brenda falou ali que acredita que a própria rotina acaba, de uma forma ou de outra, forçando a você a querer sair de uma situação, a querer procurar algo que nos acrescente. Então, mas o problema é que, ao mesmo tempo que ela pode incitar essa mudança em algumas pessoas, a pessoa pode se acomodar ali na rotina dela e ficar estagnada. Mas aí vamos passar, então, agora que a gente explicou A um pouco da Elisângela rotina. levantou a mão aí, Elisângela. Cadê? Vamos falar, pode falar, Elisângela. Pode falar, Elisângela. Então, gente, eu estava escutando vocês aí falando sobre a questão de quebrar a rotina e até mesmo sobre esse cuidado de não cair no comodismo, né? De você ficar acostumado com essa mesmice e aí não procurar nada que faça você crescer, né? Evoluir. E aí eu fiquei pensando, às vezes a rotina para certas pessoas não é uma coisa ruim. A pessoa pode simplesmente estar nela e estar produzindo, entendeu? A gente tem também que olhar por esse lado, porque a gente fala assim, a minha rotina é ruim, mas e aí? A gente não pode, assim, abranger a rotina de todo mundo. É claro que a gente sempre fazendo a mesma coisa torna um certo cansaço, mas eu vejo também que a rotina, ela é como se fosse uma válvula de escape, né? Para você sair de uma situação ruim, no caso, a quebra da rotina, né? Você geralmente quebra a rotina para você procurar fazer uma coisa que você geralmente não está gostando, ou está se sentindo incomodado, ou quer escapar de alguma situação que te aflige. Então, assim, a gente tem que ter meio que um cuidado ao falar assim, a gente não pode viver numa rotina, mas e se essa rotina for considerada boa para essa pessoa? Com certeza. O que a gente está falando aqui não é que a rotina em si é algo ruim. O problema da rotina é você se afogar na rotina, você cair nessa mesmice de sempre. Nós somos espíritos que estão procurando a evolução, né? Estamos procurando a nossa liberdade, estamos procurando evoluir até espíritos puros. E como tais, a gente não pode viver na válvula de escape, né? A nossa rotina, ela sim é muito importante, porque a gente precisa da rotina no ambiente que a gente precisa dos momentos onde a gente se sente confortável e seguro, ainda mais agora, por exemplo, nesse momento que a gente está em quarentena por causa
do vírus. A gente não tem que ficar quebrando a nossa rotina todos os dias. A gente já está num momento que é muito desconfortável, que pode estar gerando muito problema para várias pessoas. Então, a gente ficar nessa rotina, principalmente nesse momento, a gente criar alguma rotina para esse momento, é algo muito bom para a gente não ficar o tempo inteiro pensando no Covid-19, o tempo inteiro ficar observando noticiários e se sentir seguro dentro de casa, né? O problema da rotina em si, respondendo até o Lucas, que mandou uma pergunta interessante sobre a relação da rotina com a evolução, não é questão que eu tenho uma rotina, eu sou ruim, não é nada disso. Não é questão de eu tenho uma rotina, está tudo acabado. A questão é, você domina a sua rotina ou você deixa a rotina te dominar? Porque quando a rotina te domina, é esse lugar perigoso que Joana chama atenção. Porque quando a rotina comanda você, você vive o que a gente chama de uma vida mecânica. Você só vive fazer aquilo acabou. E uma coisa que Samuel puxa muito a orelha de mim, do pessoal do Quinto Pedro, é que quando você vive uma vida mecânica, você vive a vida a lá Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou seja, o sistema te carrega. E você deixa o sistema te carregar. Quando, na verdade, é você que tem que carregar o sistema. É você que tem que fazer a força de si para sair desse lugar. E aí, agora o Samuel apontou pra gente aí que faltam 10 minutinhos para cair a chamada. Para quem não se lembra, é só voltar no mesmo link, tá? E aí, Gabriel, vamos entrar um pouquinho. Acho que agora a gente já respondeu várias dúvidas aí sobre a rotina. E vamos continuar então com os outros capítulos, Gabriel? Partiu. Então vamos lá, começa aí pra gente. Bom, mas agora é uma aparência, né? Se você... Isso aí. Pode desenvolver do jeito que você quiser aí. Beleza, gente. Pessoal, junto com rotina, eu e o João também vamos falar de dois aspectos. O primeiro que a gente vai começar falando são dos homens aparência, que é outro capítulo abordado por Joana nesse livro dela, O Homem Integral. O que são os homens aparência de acordo com Joana? São literalmente as pessoas que fingem ser o que não são, em resumo. E como vocês acham que são a relação das pessoas e dos homens aparência em conjunto? Uma aparência vai ser aquela pessoa que sempre vai tentar agradar a massa. Ele sempre quer agradar o meio onde ele está. Como que ele quer agradar o meio onde ele está? Tendo tudo da último lançamento, querendo saber rasamente, de forma bem rasa, um pouquinho sobre todos os assuntos. Esse é o homem aparência. E qual vocês acham que é a relação do homem aparência com a rotina? Alguém saberia dizer? Alguém saberia dizer e tal, etc. Pessoal, a gente vai ter que começar a usar aqueles passarinhos da semana passada. E o passarinho contou pra gente. Porque senão... Vocês não me metem na furada de vocês, não, que eu tô ficando mal com todo mundo. Não tem nada dessa história, não. Não, dessa vez não foi o Samuel que passou pra gente, não. A gente vai ter que puxar a orelha mesmo. Exatamente. Alguém quer tentar aí? Aqui não tem certo ou errado, não, gente. Aqui são Exatamente. ideias. Vamos lá. A gente tá aqui só para debater, conversar. Não tenham medo, até porque a gente tá aqui para dizer que ninguém tá errado ou certo, não. Então, relaxa. Ninguém vai se manifestar? Vou pedir... Fala aí, Samuel. Rapaz, acho que ele já até viu, porque baixou a cabeça e virou pro lado assim. Eu, se eu fosse vocês, perguntava a Átila o que ele acha disso. Então vamos lá, Atila. Responde aí pra gente. Átila, seu nome é na pedra, agora apareça. Pokébola lançou, aparece Pokémon.
Tá se arrumando ali, gente. Gabriel, repete a Oi. pergunta para mim aí, fazer o favor. Com isso que eu falei sobre a aparência, essa pessoa que sempre quer agradar as massas, aquele cara que segue as massas, como você acha que qual a relação do homem aparência com rotina? Bem, eu não tenho a menor ideia. Menor ideia? Entendi. Não. Bom, antes de cair a chamada, então, eu já vou dar a resposta a vocês. Talvez relação- você dando a resposta dá uma luz. Dá uma luz? Quer uma luz? Beleza. A primeira relação, gente, entre o homem aparência e a rotina é que o homem aparência não possui consciência de nenhum ideal. Ele não possui nenhum ideal. Apenas propósitos egoístas. Essa é a primeira relação entre essas duas coisas, o homem aparência e a rotina. O que significa o cara que não tem um propósito ideal? É um cara que quer viver de imediatismo. Ele faz as coisas esperando que isso os traga resultados imediatos e que esses resultados possam alimentar o que ele quer. O que ele quer, atenção, dinheiro, aparência, isso pouco importa. E quando o homem aparência percebe que o ideal que ele tinha não é alcançado, Joana afirma que esse rapaz, essa criatura, entra no lugar da depressão, da violência, justamente porque aquilo que ele queria, aquele propósito que ele tinha, imediato, não foi atendido. Essa é a ligação, a ponte entre homens aparência e a rotina. Samuel, quanto tempo mais ele tem? Mais de cair? 4 minutinhos aí. Isso mesmo, 4 minutos. E, além disso, do homem aparência não ter ideais definidos, o homem aparência ele está querendo se adequar à massa, né? E essa massa, para que ele quer ficar igual a alguém dessa comunidade que ele participa? Ou para que ele quer isso? Porque ele se sente inseguro. Então a rotina vai trazer para ele mais um mecanismo dele se assegurar, né? No dia a dia dele, ele vai buscar sempre coisas que se assemelhem com esse grupo que ele participa. No dia a dia dele, ele vai procurar se moldar mais para esse grupo, procurando sempre essa aparente evolução material e sem se ligar muito com a sua evolução moral, que é o nosso objetivo aqui na Terra, né? E o homem aparência, ele procura o ter antes do ser. Ele procura saber o que a pessoa tem ou o que a pessoa está fazendo, ao invés do que ele pode fazer, do que ele pode se tornar. Então, quando uma pessoa, às vezes, não está se encaixando naquele lugar que ele também quer se encaixar, o homem ele pode se tornar alguém muito bárbaro, muito animalesco e atacar aquela outra pessoa, o que se torna um ciclo vicioso, né? Um homem ele tem medo de não se encaixar na sociedade, medo de se sentir sozinho, e aí ele procura se adequar a um grupo de pessoas, e quando alguém não se adequa a esse grupo, ele também procura martirizar aquela pessoa até que ela também se adeque ou pare de se comunicar com elas. Então ele nunca quer fugir daquela mesmice, né? Assim como a rotina. A Brenda falou aí pra gente, como cita a Joana, sobre os homens de aparência confundem coragem com impulsividade e com expressões do poder da dominação, sempre buscando a liberdade imediata, sendo liberdade que é conquista sendo que a liberdade é conquistada com o fruto do esforço das provas da vida. É aquela pessoa que acaba perdendo sua própria essência. Exatamente, Brenda. A pessoa que ela é
que ela quer aparentar para as massas, ela não está preocupada com si mesma, ela está preocupada com o si mesmo interior, ela está preocupada com aparentar para o resto do pessoal, para parecer que ela é uma pessoa descolada ou que ela entende muito do assunto. Vai lá, Gabriel. E é importante, como a fala da Brenda diz, que essa pessoa que se perdeu a sua individualidade, o que pessoas sem individualidade procuram, gente? Algo para seguir. E Joana fala, deixa bem claro que nesse efeito manada, é muito comum essas pessoas procurarem falsos ídolos ou mitos devoradores. Quando eu li essa parte junto com o João, veio 2 nomes na minha cabeça. E são 2 nomes que cutucam as pessoas. Lula e Bolsonaro. 2 exemplos perfeitos de falsos ídolos e mitos devoradores. Que a gente vê como essa galera que doutrina esses 2 age nos dias de hoje, ainda mais na questão da nossa política. Volta sua linha de raciocínio que fica melhor. Mas espera aí que tá voltando todo mundo. Falta ainda umas 9 pessoas aí. Nós estávamos com 37, eu acho. O pessoal tá voltando todo mundo. O pessoal que está aí, não deixa de botar suas dúvidas e A gente suas pode falar. perguntas. Pode se desmutar, pedir licença. Pode escrever no chat aí. Fiquem à vontade, tá, gente? O pessoal pode me achar indelicado e tal, mas eu estou usando o Zoom pelo celular. Então, eu só vejo a minha câmera e quem está falando. Se tem alguém com bom assim, eu não consigo ver. Então, o pessoal pode desmutar, pode pedir licença. Mas João, acho que está com a tela inteira, né, João? Tô sim. João deve estar vendo acho que 25 pessoas, eu acho. Por aí, isso. Bom, já estamos já com 35 de volta. Se vocês quiserem, pode ir embora. Bom, gente, retomando então ali em raciocínio. Como a Brenda falou perfeitamente, o homem aparência é uma pessoa que não possui individualidade. Ela até possui, mas perdeu essa característica. E o que pessoas sem individualidade fazem? Principalmente essas pessoas que estão sob o efeito manada. Joana fala que essas pessoas facilmente buscam ou procuram os chamados falsos ídolos ou mitos devoradores. O que são esses falsos mitos ou ídolos devoradores? É uma pessoa que eu vou seguir e eu vou concordar e vou defender com tudo que ela diz. Quando eu li essa parte com o João, eu até comentei com o João aqui em brincadeira, mas essa brincadeira até revela uma coisa séria, que é uma coisa que incomoda muitas pessoas. Porque 2 exemplos de mitos devoradores e falsos ídolos são 2 presidentes que nós tivemos. Lula e atualmente Bolsonaro. Você vê uma série de pessoas que muitas vezes, seguindo o efeito manada, idolatram essas 2 criaturas. Idolatram 2 criaturas imperfeitas. E nisso, você tem essa outra característica do homem aparência. Ele vai seguir aonde a manada segue. Porque ele vive para agradar a manada. Alguém tem alguma dúvida? Aí, gente, a gente não está falando que tem nada de errado você seguir essas pessoas. A gente está falando que existem pessoas que seguem cegamente e que esses são clássicos indivíduos que são homens aparência, né? A Elisa está falando ali que eu penso que, além de tudo que foi dito, o homem aparência não deve ser tão julgado, pois existem pessoas que assumem uma máscara por não conseguirem de fato encontrar seu papel na sociedade e se encontrar como indivíduo. Isso é em parte correto, porque pessoas elas não conseguem encontrar seu papel na sociedade, mas aí a gente vai cair em outros assuntos como a nossa evolução, que é o que a gente tem que buscar, né? O autoconhecimento faz parte dessa evolução
E com esse autoconhecimento a gente vai conseguindo alcançar essas marcas, né, de entender quem nós somos, de entender nosso lugar na sociedade. E aqui a gente também não está julgando ninguém como homem-aparência. A gente está explicando o que é o homem-aparência, explicando quais são os problemas do homem-aparência e falando que existem casos e casos de homem-aparência, tá bom? E outra questão também importante sobre uma aparência é que, primeiramente, o homem-aparência, como o próprio nome diz, aparência. Por que ele foca tanto na aparência? Porque ele usa a aparência como fuga. Fuga de quê? De se interiorizar, de se questionar, de se conhecer. Por isso que ele está sempre correndo atrás do novo, das últimas coisas. Porque é isso que mantém ele fugindo da interiorização. E essa sua pergunta sobre essa questão de não achar o seu lugar na sociedade, etc., tem muito a ver com o próximo tema a ser debatido, né, João? Uhum. Posso começar então? Sim, senhor. Então eu vou O puxar Ítalo isso. levantou a mão aí, ó. Meninos, Fala eu aí. também queria falar. Vamos lá então. Daqui a pouco a gente deixa você falar também, Ítalo. Pera aí. As damas primeiro, né, Ítalo? É verdade. Vai lá, Júlia. Essa coisa do homem aparência, vamos supor, um político, por exemplo, que faz boas ações, mas que ele busca, na verdade, mostrar para a população que ele é bom, mas na verdade ele não é benevolente daquela forma, ele não é caridoso, ele só quer que as pessoas pensem, no caso seria um homem aparência, mas ele está fazendo um bem ao próximo, mesmo que ele não esteja fazendo bem a ele mesmo. Então, isso não seria um homem aparência num sentido relativamente positivo? Aí a gente está pensando em mediatismo, né? Porque um homem que faz isso sem a intenção, obviamente que é um bom passo, mas ele está fazendo aquilo tudo com uma outra intenção por trás, né? Ele está fazendo aquilo tudo com a intenção de se adequar às massas, sim, como um homem aparência, para que as pessoas gostem dele, consigam sentir nele uma pessoa segura para votar nele. E aí, depois que ele faz aquilo, como é que são as atitudes dele? Ele está tomando uma atitude de um homem correto? Ele continua fazendo essas coisas de ajudar a população, de perguntar sobre os problemas da população? Ou ele simplesmente muda para o político? Agora que eu já entrei, eu não preciso mais dessas pessoas, então eu vou ficar aqui no meu gabinete, vou tomar minhas decisões da forma que eu achar melhor, tomar decisões às vezes para o meu interesse. Aí a gente tem casos e casos, né? O ponto que tanto o Gabriel quanto o João estão colocando, só vou moderar aí um pouquinho, para que fique claro para vocês, eles não estão falando da figura A, B ou C. Não é disso que se trata. No entanto, eles estão chamando atenção para um comportamento que é nosso. E aí, quando eles estão falando do homem-aparência no critério da rotina, que somos nós, em verdade, eles estão falando das pessoas sem consciência ideológica, idealista, que somos nós. Nós nos afirmamos cristãos, nos afirmamos espíritas, sem serem. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para modificar as suas más inclinações. Nós levantamos todos os dias com esses esforços, buscando isso veementemente dentro de cada um de nós. É esse lugar que Gabriel e João estão querendo colocar. É para além um pouco da figura de A, B ou C, mas a figura nossa. Será que eu sou esse sujeito idealista? Ou, como o João muito bem colocou, eu sou esse sujeito imediatista, que torna difícil sair desse lugar todo, entendeu? É esse lugar aí que eles estão colocando. E nesse caso também, como você falou do político, até o conceito físico, você tem uma ação boa que ele faz, mas essa ação tem uma intenção ruim por trás. Diferentes sentidos se anulam. Você tem uma boa ação, mas você faz uma boa ação para querer enganar. Você está anulando isso.
nos seus próprios esforços, né? Ítalo, vamos lá, qual sua pergunta ou sua complementação aí? Pode falar, cara. Então, eu queria falar um pouco da rotina, que agora eu tô lembrando do capítulo que a Joana quer mostrar pra gente. Show de Ela bola. chama atenção para essa rotina que a gente vive, para começar a refletir. Se eu não me engano, ela até cita alguns exemplos que a gente faz a mesma coisa. Tipo, sai, vai no bar, vai no clube, chega em casa. Ela cita esses exemplos assim. E é como que, aparentemente, parece que a sociedade criou essa rotina para geral, vamos dizer assim, que seria o ideal de uma vida feliz. E o que ela chama é exatamente para esse lugar de você refletir e falar, pô, será que realmente é isso? Será que a vida significa isso? Que eu quero dizer assim, essa questão do imediatismo, de achar que se você tem uma vida, você tem que viver aquilo incessantemente. E nesse caso, quando você não encontra a felicidade nisso, porque é claro que como nós somos espíritos imortais, nós encontramos a felicidade na vida imortal, porque aqui nós estamos numa prisão. Então a gente não tem todo esse sentido aberto, não compreende isso tudo. Por isso vem essa frustração nessa vida de matéria. Ela chama atenção exatamente para isso. O que será que eu estou fazendo nesse mundo? Será que eu vim aqui para apenas me divertir, ter essa rotina? Ou será que tem algo a mais? Qual será meu propósito, meu sentido de estar aqui? O que eu devo fazer? Que eu não estou aqui à toa, eu não reencarnei à toa, eu não tive essa oportunidade de estar aqui no mundo, no meio de bilhões e bilhões de espíritos, para apenas ter essa vida mecanizada, essa vida automatizada. E em relação à questão da aparência, eu vejo muito, eu tenho estudado um pouco Joana, e ela comenta, né, que alguns comentários que eu vi de estudiosos, né, que já viram a série psicológica toda, que ela tem 4 pontos, que são aprender a se conhecer, aprender a viver e aprender a ser. Vocês tocaram nessa questão de ser, e eu fiquei pensando assim, pô, essa questão de ser seria eu colocar em prática tudo aquilo que eu já me conheci, que eu já aprendi a viver, e no momento de aprender a ser, seria eu botar em prática. Eu sou espírita, eu sou cristão, eu sou isso, aquilo. Pô, vamos desenvolver então ali o trabalho com Cristo, o trabalho do bem, o trabalho do bem. Mas também ser, mas sem querer aparecer. Que é isso que vocês estão querendo dizer. Porque eu querendo aparecer, mostrar meu trabalho, seria a forma de, como que eu posso dizer, querer me tornar um ídolo, entendeu? Alguma coisa assim. Mais ou menos isso a ideia. É isso aí. O Ítalo tá fazendo o dever de casa direitinho, esse cara. A gente estava querendo realmente chegar nesses pontos. A gente estava deixando eles mais pro final, mas o Ítalo trouxe à tona bastante aí que realmente o homem ele cai nessa rotina e cai no sentido da aparência porque ele perde o ser, perde o ter, né? Vamos lá, vamos continuar aqui um pouco com outro tema. João, você chegou a ver que tem o pessoal fazendo, acho que tá fazendo, não sei se está fazendo alguma pergunta para vocês ali ou algumas colocações no texto. Show de Tem bola. uma galera ali. Tá. A gente leu já essa primeira pergunta, essa primeira fala da Elisa. Aí tem a Denise que fala: pergunta para vocês. Em algum momento vocês se identificaram como homem aparência? Ou nenhum de vocês se sentiram passar por essas experiências? Bom, eu posso deixar essa pergunta para vocês, mas eu vou responder também que eu acho que todos já nos sentimos assim, né? Eu já me Jogou senti... sal no seu pirão, a menina, hein? Eu já me senti assim. Já algumas vezes fiz algumas atitudes para me adaptar ali ao ambiente, mas eu procurei passar pelo filtro da minha razão, da minha consciência, para ver se o que eu estava fazendo era certo ou errado, né? O resto do pessoal, alguém quer responder a pergunta dela? Se em algum momento vocês se identificaram como homem em aparência? Bom, ou passaram por experiências assim? O numa Ítalo, das o Átila. últimas
numa das últimas grandes momentos onde eu fui homem aparência, ainda sou, em pequenas atitudes, mas na última vez em que eu fui literalmente um grande homem aparência, eu desenvolvi o estado depressivo. Então, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer, cara. Vai lá, Átila, você levantou a mão aí, desmutou. Pode falar pra Não, gente. eu ia citar que depois que vocês fizeram a explicação da minha aparência, a carapuça serviu. Entendeu? Principalmente a gente se preocupar muito no que a sociedade vai falar das nossas atitudes. Assim, tem sido um período que eu tenho procurado me entender, acelerar um pouco mais o coração, entendeu? Me conhecer, porque não é fácil. Porque você, às vezes, dura bastante tempo procurando fugir de certas coisas, de se conhecer. Depois, meu filho, quando o cinto aperta e você quer correr atrás, aí é bravo. Uhum. Então, assim, do meu jeito, eu ainda estou procurando me entender aos poucos. Estou procurando trabalhar alguns sentimentos, entendeu? Até mesmo expô-los mais, porque como eu sou muito fechado, então, às vezes eu fico guardando aquilo só pra mim, só pra mim, só pra mim. Aí matei hora, mas fica, não dá conta de segurar, não. Então eu me encaixei. E essa carapuça de uma aparência aí veio igual uma luva. Só isso, só. É isso aí, Átila. O foco da Joana de Ângeles é sempre você pensar em si mesmo, né? Você refletir em si mesmo para ver como você está, né? Se você é esse homem em aparência, o que você pode fazer? Qual é o problema de ser esse homem em aparência? A gente está citando aqui exemplos, mas para vocês poderem se situar, né? A Brenda falou que com ela, com certeza, sempre já passou por situações assim, de se sentir como homem aparência, como pessoa aparência, né? Principalmente na adolescência, que ela queria que as pessoas querem ser aceitas por grupos. É uma atitude individualista. E agradecer ao Ítalo pelo ótimo ponto que ele fez aí pra gente. E perguntou se é por isso que é tão importante a introspecção e o autoconhecimento. Tá adorando o tema de hoje. A gente fica muito agradecido, eu e o Gabriel, porque a gente se esforçou bastante. E é por isso mesmo que a gente tem que se entender melhor para chegar nessa individualidade nossa, né? A Daniele perguntou: gostaria de saber de vocês o que vocês acham da associação das redes sociais com o homem aparente. A gente vai começar agora, então, sobre a fobia social, e a gente vai falar um pouco sobre isso das redes sociais. Vou começar aqui, Gabriel. Qualquer coisa você interrompe aí para falar, tá? O homem aparência, pessoal, ele é como se fosse o contrário do homem aparência. A fobia social ela é como se fosse o contrário do problema do homem aparência, né? É como se fosse o mesmo espectro e cada um deles é um extremo. Enquanto o homem aparência ele quer se encaixar na sociedade, a fobia social é um problema onde o homem ele desiste de resistir às pressões da sociedade. E aí os nervos dele vão ficando cada vez mais atiçados, ele vai ficando cada vez mais desconfortável no meio social e acaba tentando se isolar. E a gente sabe que o ser humano é um ser social, foi criado como um ser social. E por isso grande parte das nossas provas elas vêm em meio social, né? Vem com as pessoas que compartilham a jornada conosco e tudo mais. Então a pessoa que ela se destaca, ela se isola da sociedade porque não aguenta mais as pressões, como você disse, Daniele, das mídias, das redes sociais, dos padrões estabelecidos pela mídia, ou por questões menores, como pessoas que taxam o pensamento do outro, taxam o sentimento do outro, por exemplo, com o machismo que diz que o homem não pode chorar. Como que o homem não pode chorar? Nós somos todos seres humanos, na verdade.
Não tem o machista também que fala que a mulher não tem lugar de fala. Que coisa é essa? A mulher é um ser humano junto com o homem, ela tem toda a capacidade de pensar, de tomar suas decisões. Então, a fobia social é quando a pessoa desiste de acreditar, de tentar resistir a essas pressões. E aí esse desgaste nela vai fazendo com que ela pense que qualquer pessoa que está ao redor dela pode querer ferir ela, pode querer, de alguma forma, trair ela. E isso faz com que ela se isole e procure essa segurança no seu dia a dia. Para ela, coisas simples como uma conversa com os amigos na escola ou com alguma pessoa que ela encontrou no mercado se torna uma tormenta, porque ela não aguenta mais com aquilo. Aquilo traz para ela, pode deixar ela com taquicardia, pode deixar ela com tremedeira, pode engatilhar várias coisas dentro dela, né? É importante lembrar também que, em relação à fuga social, tratando-se da fuga social como escolha, a fuga social ela dá uma falsa sensação de liberdade. Que falsa sensação é essa? Se eu estou fugindo das coisas, porque a fobia social isso é fugir da sociedade, eu tenho a sensação de que eu não vou ter mais responsabilidade com ninguém, eu não vou assumir mais nenhum tipo de compromisso, é só eu e eu mesmo, acabou. Até quando a gente se dá conta que a própria reencarnação é um compromisso que a gente assume. É um trabalho realizado por uma equipe que leva anos para ser executado, e quando você foge desse trabalho, você está literalmente mandando essa equipe que zelou por você se danar. Desisto. Joguei a toalha. Então, a gente pode perceber que, além da fuga social como mecanismo de defesa da ansiedade, do medo, nós também vemos a fuga social como um mecanismo do orgulho, do ego, dessa pessoa que não quer ter mais compromisso com nada, nem responsabilidade com nada. E como é que vamos evoluir, provar e espiar sem esses compromissos? Claro que não somos obrigados a assumir compromisso de nada. Mas aquilo que nós assumimos, nós temos que dar conta, gente. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, perguntar algo envolvendo fobia social? O Pedro e a Ana, o Gabriel e o João, Pedro e a Ana estão começando aí algumas discussões ali no chat, e depois tem a Carolina, tem a Brenda, enfim, mas seria bom vocês... A colocação do Pedro e da Ana são bem interessantes para vocês aí. Eu tava aqui ansioso para poder falar isso aí. O Pedro Neres falou que já se calou várias vezes por causa da falsa aparência, e ele disse que a gente acaba perdendo a nossa essência. Isso aí, ele tá voltando no homem aparência, né? Dizendo que quando você se adequa às outras pessoas, se adequa às comunidades, você perde a individualidade sua, né? E junto com isso, a gente vai acabando perdendo nossa liberdade. A Ana disse algo que também dá para linkar a isso, a fobia social, é o bullying. Não? Não. Algo que dá para linkar ao homem aparência, eu acredito, não sei. Você pode refrescar a memória aí, Ana, para ver sobre o que é? Mas eu vou continuando aqui com a Carolina. Ninguém nessa condição atual evolutiva é uma coisa só. Nós oscilamos e caímos nas armadilhas que o nosso homem velho nos prega. É uma construção diária aprender a conhecer e fazer melhores escolhas. E a doutrina espírita nos ajuda a compreender melhor a vida e como agir. É isso daí. A gente precisa dessas nossas responsabilidades diárias para a gente conseguir evoluir e conseguir alcançar cada vez patamares mais altos. É exatamente o que Joana de Ângeles fala para a gente nesses capítulos.
Ana, você consegue responder pra gente aí se o seu comentário mais cedo foi sobre homem aparência ou sobre fobia social, porque ele se encaixa nos dois, né? Ela disse que o bullying é o reflexo do padrão imposto pela mídia e pela sociedade. E aí o homem aparência, ele tenta se adequar para que ele não sofra o bullying, enquanto o homem que sofre com a fobia social, ele tenta fugir da sociedade para não sofrer mais esse bullying. E ainda assim, os dois acabam caindo num problema semelhante, que é a perda dessa individualidade, né? Porque nenhum dos dois procura evolução pessoal. A Brenda falou: nossa, gente, perfeito. O machismo tem destruído total a nossa sociedade. Prejudica muitas vezes o próprio homem que busca conhecer a si mesmo e encontrar no meio do caminho limitações, o que faz com que perca boa parte de sua essência. Ele basicamente vive dentro dos padrões. A Ana concordou com a Brenda, falando que o machismo na vida de uma mulher pode, sem dúvida, causar fobia social, uma insegurança constante de andar na rua com a chance de sofrer assédio. E, por último, a Elisângela falou: concordo com a Carol, a questão do homem velho, que muitas vezes fala muito mais alto sobre nós. E todas essas falas são verdade, pessoal. O machismo ele vem prejudicando a gente de várias formas. E o homem que procura, o homem eu digo como a raça humana, que procura se adequar, que procura fugir dessas pressões causadas não só pelo machismo, mas também por homofobia, racismo e vários outros tipos de preconceitos, ele acaba não podendo se expressar como ele realmente é. E isso tira a individualidade dele. E ele procura fugir das pessoas e das responsabilidades e fica um conflito interno sobre o que ele vai expressar para o próximo. Por isso que tem tanta ansiedade na hora de ele se comunicar com o próximo, né? Ô, João. Fala aí, Carol. Tudo bem? Tudo certo. Eu queria só compartilhar, porque eu estava ouvindo aí você e o Gabriel, pensando algumas coisas sobre a questão da fobia, né? A gente entende a responsabilidade que a gente tem sobre as nossas escolhas e questões, né? Mas a gente deve tomar cuidado quando a gente fala da fobia, porque muitas vezes aquele que se encontra no processo da fobia, ele chega a esse ponto sem muito perceber o seu entorno ou como lidar com a questão, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí, até porque tem um monte de companheiro ouvindo, sobre esse cuidado que a gente tem no tratar da pessoa que tem a fobia, né? Essa pessoa precisa ser acolhida afetivamente na sua questão, na sua dificuldade e orientada justamente, inclusive psicologicamente, né? Às vezes com medicamentos, para conseguir se libertar desse processo que se instaura, que muitas vezes é imperceptível, começa pequeno, e aí vai se transformando disso tudo aí que vocês já comentaram anteriormente, né? Mas só com esse cuidado de perceber que é óbvio, né? A gente tem comprometimentos nos nossos processos de escolha que nos levam a algum lugar, obviamente, mas que isso também é um processo de doença da alma, né? Que precisa ser cuidado, curado, tratado com o seu devido cuidado aí. É só isso mesmo, porque eu vi você falando umas coisas e eu falei, gente, vamos com calma. Porque é isso, né? A gente precisa ter o carinho e o cuidado com o companheiro que adoece no processo aí da vida. Eu vou lembrar aqui, pessoal. Obrigado a você, Carol, por complementar a gente. Vou lembrar aqui, pessoal, que a gente não está de nenhuma forma querendo julgar as pessoas. Nós estamos explicando situações que acontecem no dia a dia do ser humano. E a Carol falou uma coisa que remeteu, pelo menos a mim, não sei ao Gabriel, ao começo da fala de Joana de Ângeles, que ela diz que a fobia social, ela tem um certo início em todos nós. As pessoas que têm um pouco de timidez, as pessoas que têm aquela certa ansiedade antes de falar em público. Mas o problema da fobia social é quando essas ansiedades, essas pressões se tornam demais para ela e ela para de resistir a elas, para de tentar combater essas forças exteriores.
E isso não é algo para a gente falar mal dessa pessoa. Isso foi um problema ocasionado pelo homem em outro homem. Não é para a gente julgar essa pessoa, a gente tem que tentar procurar a melhora junto com ele. Assim como todos os problemas. Gabriel, quer falar mais alguma coisa aí pra gente? Antes da gente entrar nas perguntas do chat? O importante também é lembrar que João deixa bem claro que se você é uma pessoa que, por exemplo, quando vai conversar, falar em público, dar uma palestra, por exemplo, se você é uma pessoa que já fica um pouco ansiosa, a mão tremendo, o coração acelera, isso já é um resquício de fobia social, dito por Joana. E que isso está muito irrigado através da nossa ansiedade. E Joana fala que a nossa ansiedade é um processo natural, uma vez que criamos perspectiva em algo que está por vir. O que torna a ansiedade maligna é quando você deixa a ansiedade te afetar. Te afetar como? Acelera o coração, você começa a respirar um pouco mais rápido porque está tenso, sua mão você transpira. Isso já é ansiedade afetando você, se tornando um sentimento para uma coisa patológica. Essa é também a questão desse lugar. Vamos para as perguntas então, João. João, seu microfone. Desculpa, gente. O problema da fobia social é que as pessoas elas podem sentir essa tremedeira, essa falta de ar, mesmo em coisas corriqueiras, não só em eventos maiores, onde ela tem a pressão do esforço que ela fez, porque isso, Joana diz pra gente que é natural. A gente ter essa ânsia por realizar o nosso novo trabalho, por conseguir demonstrar a nossa evolução. Samuel adiantou aqui a gente que faltam 10 minutinhos. Eu vou fazer a observação aqui que a Lívia falou. O processo de ser algo que não somos, infelizmente, é muito recorrente e relacionado com o efeito de manada que o Gabriel falou. Quando somos um ponto fora da curva, somos muito julgados, realmente. Essa questão da fobia social, diz a Luísa Basso, e com a pressão de se encaixar nos padrões, principalmente imposto pelas redes sociais, pode ser um gatilho para desenvolver ansiedade patológica e em grande quantidade de pessoas como vivemos hoje em dia, realmente. São problemas que a gente vê que são facilitados pelas várias tecnologias que o homem tem criado, sem ter trazido junto com essas novas tecnologias uma mudança na sua moral, uma evolução moral e ética de acordo, né? É esse desequilíbrio entre a ciência humana e a ética e moral do espírito, da mente. E aí agora a gente vai começar a trazer uma coisa que eu não sei se vocês repararam, que na aula passada, que foi foi feita pela Érica Lírio e pelo Lucas Licurgo, eles falaram sobre liberdade, né? E a liberdade, a gente via que a liberdade ela fazia parte da nossa individualidade. A individualidade fazia parte da nossa liberdade. Então, o ser humano, que ele é um homem aparência, ele perde essa individualidade e perde junto com isso a sua liberdade. O ser humano que ele procura se isolar, ele não evolui o seu moral, ele não se foca nos seus problemas, não procura evoluir seus problemas e acaba também não desenvolvendo essa individualidade e não chegando na sua liberdade. E é por isso que a gente vê no homem essa busca por uma liberdade falsa. Ele vai se afundando num lugar onde ele ainda não tem a liberdade, e a liberdade que ele procura exige o esforço dele, exige a autocompreensão, exige a autoavaliação, que se tornam muito difíceis quando você quer se manter num ambiente seguro e confortável. Você quer finalizar aí, Gabriel? Pra gente? Bom, gente, para concluir nosso estudo hoje, desses pontos entre
rotina, fobia social, aparência e a relação desses três com a liberdade, eu e o João separamos um trechinho de um vídeo, que a gente vai dividir a tela e mostrar o vídeo. A gente só não sabe se vai ter som ou vídeo, quem não testou. Mas a gente vai colocar a legenda no vídeo. Não tem som não, Gabriel. A gente vai colocar a legenda no vídeo que vocês possam ver. Você ouviu, Gabriel? Não vai ter som não, porque a versão nossa não permite isso. Mas a gente vai colocar a legenda no vídeo. Não tem problema não. Acho que o pessoal consegue acompanhar. Esse trechinho é um trecho bem curtinho, de uns 10, 15 segundos no máximo, onde vocês vão ver a fala de um cara que, durante sua vida, contribuiu muito na área da física, relatividade, astronomia e cosmologia. E Samuel liberou Por causa do problema do áudio, acho que melhor a gente enviar o vídeo. A gente pode enviar lá no grupo e eu vou resumir aqui brevemente. Você pode mutar rapidinho, Gabriel? Tá dando uma interferência. No trecho do vídeo, é um vídeo onde um cientista está conversando com Stephen Hawking, que, para quem não sabe, foi um dos homens considerados como o homem mais inteligente da humanidade, e ele tinha um problema, uma doença chamada ELA, onde ele tinha todos os seus movimentos, de certa forma, impedidos, né? E ele ainda assim, com todas essas dificuldades, passando mais de 40 anos na cadeira de rodas, sem conseguir, às vezes, sem conseguir nem mexer as mãos, ele conseguiu desenvolver várias teorias que ajudam a gente na física e no mundo até hoje. E quando o cientista pergunta para ele se tem uma coisa que a gente pode tirar, algum insight que você possa nos dar, qual seria esse? E o Stephen Hawking fala para ele: nós todos devemos dar o nosso melhor, seja qual for a situação. Nunca desistir. Foram essas as palavras deles. Como ele era um homem que, mesmo preso na sua cadeira de rodas, ele estava liberto em seu pensamento, né? Não tentava se encaixar, ele não tentava se isolar da sociedade. Fazia apenas o próprio dever. Acho que é isso, Samuel. Show. Gostamos muito. Pela cara de Adaísa, ela gostou muito. Estava rindo de orelha a orelha. Gente, ficou muito bom mesmo, muito bom. Eu quero deixar claro a todos que viram o que Gabriel e Lucas colocaram, Gabriel e João colocou, que muito longe deles quererem entregar a informação toda, gente, eu convido a vocês lerem o capítulo 1 e capítulo 2 de Joana de Ângeles. A pessoa, qualquer pessoa hoje, na atual vivência nossa, que viesse tentar descrever Joana de Ângeles, já seria bem difícil, mesmo tendo um arcabouço e um vocabulário muito grande para fazer isso, né? Os dois fizeram de uma forma muito bacana. Eu gostei muito de como eles fizeram. É lógico, imagino que para vocês, e pela quantidade de papo aqui no chat, brotou muita dúvida e ainda tem. Convido a vocês lerem esses capítulos a quais eles estão falando, né? O Homem Aparência, Fobia Social e Rotina. Leiam os três juntos, porque Joana esclarece bastante. No entanto, voltando aqui agora para vocês, nós vamos precisar dos dois jovens para a semana que vem. Quem são as pessoas que irão se candidatar por livre e espontânea pressão, ou nós deveremos indicar alguém? Oi, já vem, quem vai? Quem vai se candidatar? Só tem um conselho quem vai ler Joana. Lê com o dicionário do lado, tá, gente? Ajuda muito. Quem vai se candidatar? Eu posso, então, pedir a Dani... Qual casa espírita ainda que não participou? Essa é a pergunta. Samuel. Não tem problema, não. O pessoal sabe, se cair, volta todo mundo. Isso não tem problema para a gente fechar. Qual casa espírita que ainda não participou, Adaísa? Você lembra?
Culto Pedro, Caminho Esperança, Cantinho Fraterno, Joana d'Arc, Maria Frank, pelo que eu estou identificando. Maria de Nazaré. A Maria Nazaré não foi ainda, é. Cadê Ventura? Carlinhos. Que até ele tinha falado isso, lembra? Isso. Oi, Adaísa. Cadê você? Eu estou procurando a minha